12:02. Boa tarde para você, ouvinte da Band News FM que ligou o rádio agora. Boa tarde para você também que estava ouvindo desde as 11 horas da manhã, segunda hora do nosso... E para os que estavam ouvindo desde muito cedo. Desde também. muito cedo. Aliás, eu estive com eles também. Pois é. Olha, voltando de um fim de semana... descansador. Existe essa palavra? Existe. Ou reparador. Reparador. Acabei de inventar. Então. Não tem problema. Você pode inventar o que você quiser, Está que eu aqui, assino embaixo. Está aqui ele, Eduardo Ornegg, todo fresco, todo agradável, todo simpático e maravilhoso. Como sempre, aliás. Muito agradecido. Tudo bem ou não? Felipe Bueno, você é sempre muito gentil, sempre reservando palavras doces para mim. E 12:03, eu fico aqui até às 14 horas, 2 horas da tarde, também conhecido como 2 horas da tarde. Eu sou Eduardo Ornegg e ele, o representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, Felipe Bueno, que nos dá um... Salve! Salve em breve, junto com Carla Bigato, que voltará de suas férias. Não é reparadoras, mais do que reparadoras, de 12 anos de férias. Nem quero comentar. E a partir de amanhã, Felipe Bueno, faltam apenas... Eu não vou falar 24 horas, porque é menos, né? Menos, né? Menos do que isso. Eu não sei a que horas ingressa o novo familiar, o novo integrante da família Band News FM. 26 cidades. Servido? Não, muito agradecido. Colocando própolis em sua garganta, Felipe Bueno. 26 cidades... Goiânia, na rádio 26 cidades da grande Goiânia. 90.7, né? 90.7, exatamente. Só lá, não vai ligar 90.7 em qualquer... Não, onde você estiver, não. Calma, você já sabe onde manter o seu dial. E Felipe Bueno, com a gente aqui também, o ouvinte querido, a ouvinte querida. A partir de amanhã, mais ouvintes queridos, mais ouvintes queridas. Eu queria falar hoje, Felipe Bueno, sobre o nosso presidente Jair Bolsonaro. Sim. Você sabe que a gente não tem só um Jair Bolsonaro. Você já aprendeu, desde o começo do governo, que tem mais de um Bolsonaro, né? Fato, também. Tem o 01, tem o 02, tem o 03 e tem o Jair Bolsonaro. Mas você sabia que você tem 2 Jair Bolsonaros? 2 presidentes? É interessante isso. Você tem o Bolsonaro, Jair Bolsonaro da palavra falada, e você tem o Jair Bolsonaro da palavra escrita. É interessante isso. Eu não estou sugerindo que ele tenha dupla personalidade. Para com isso. Nem quem pensar isso, esquece. Eu não quero sugerir que ele tenha aquele transtorno dissociativo de personalidade, que ele é o médico Jekyll, mas que também abriga o monstruoso Hyde. Não é nada disso. Mas existem sim 2 Bolsonaros. E que 2 Bolsonaros são esses? O da palavra falada é o presidente das declarações. É o presidente que a gente escuta quase todo dia, mais de uma vez por dia, e a gente lê nas redes sociais, ouve nas redes sociais, ouve aqui na Band News FM, ouve, lê na imprensa e tal. E o outro Bolsonaro, que é o presidente da palavra escrita, é o Bolsonaro dos atos, dos projetos de lei, das medidas provisórias, dos decretos, é o presidente que despacha. Não é o presidente que a gente lê na imprensa, é o presidente que a gente lê na imprensa oficial, é o presidente do Diário Oficial, né? E o Bolsonaro da palavra falada é muito conhecido. Ele é um presidente desabrido, ele é um presidente despachado, ele é um presidente sem freios, não tem muitos limites, ele não tem cerimônia, ele é capaz de falar sobre tudo, é agressivo, é irônico, ele já falou até sobre cocô. Várias vezes. Recentemente. Ele é cheio de ideias, é um presidente que fala todo dia sobre assuntos variados, é um personagem tão presente, mas tão presente, que ele acaba ofuscando um pouco o presidente da palavra escrita, que a gente acaba não acompanhando tanto, porque a gente fica de olho no presidente da palavra falada. E eu gostaria de jogar a luz um pouco sobre esse presidente da palavra escrita, que é o presidente dos atos assinados, que é pouco estudado. Esse presidente assinou até agora 23 medidas provisórias. Esse presidente assinou 315 decretos e sancionou 71 leis. Das 23 medidas provisórias, 3 viraram leis. Uma é da reforma administrativa inicial, aquela que queria colocar o COAF no Ministério da Justiça e que não conseguiu. Aquela que queria colocar a FUNAI no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e voltou e tal. Mas 3 viraram lei. 6 caducaram. Todas de cunho burocrático, viu? E das 23
as 3 viraram lei, 6 caducaram, 14 estão em tramitação. Entre elas a lei da liberdade econômica, que é uma lei importante, né? Uma medida provisória importante. Aquela que autoriza o saque do PIS e do COFINS e do FGTS, também importante. Tem o presidente dos 315 decretos, o último foi assinado neste sábado, na festa do Peão de Barretos, porque é um decreto que leva em consideração o parágrafo de uma determinada lei lá, para poder organizar, analisar o bem-estar dos animais durante os rodeios e tal. É o último que ele fez. Fez o decreto acabando com o horário de verão, fez o decreto das armas, fez o decreto que reduziu o imposto do videogame importado, agradou muitos jovens, de todas as idades, diga-se de passagem. Opa! Mas a grande maioria dos decretos é absolutamente burocrática também. Tem decreto que dispõe sobre a atuação da União na Copa América. Porque tem que fazer, né? Tem um que aprova o Plano Nacional de Turismo. É irrelevante. Não importa quem é o presidente, tem que fazer. Tem um que institui um grupo de trabalho interministerial de acompanhamento da situação do Golfo da Guiné. Oi. Tem um que promulga o acordo de cooperação no âmbito da defesa entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha. E tem um monte de decreto para... Todo aquele rearranjo da estrutura administrativa tem que ter decretos e decretos e decretos e decretos. Ele sancionou 71 leis. Essas leis são aquelas leis, na maior parte das vezes, que o Congresso aprova e tem que sancionar, ele vai vetar. Tem um decreto que confere ao município de São Joaquim, Santa Catarina, o título de capital nacional da maçã. Ele vai fazer o quê? Vai vetar? Tem uma outra lei que dispõe sobre a política nacional do erva mate, né? O que ele vai fazer? Vai acabar com a erva mate? Vai dizer que não, né? Confere o título de capital nacional do Moscatel à cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ok, é do jogo, tem um monte desse tipo. Bom, ele sancionou na quinta-feira a lei que autoriza a União a destinar recursos para as representações diplomáticas no exterior, quinta-feira da semana passada, para poder reformar as residências de ministros no exterior e por aí vai. E fez algumas leis para regularizar imóveis, por exemplo, você poder tirar, os mais pobres poderem regularizar sua casa sem o habite, uma série de coisas. Tem a lei, aí são leis complementares, foram 4, uma delas é aquela que cria a empresa simples de crédito. Agora, se você olhar o presidente da palavra escrita, ele é um presidente que não ultrapassa o semáforo vermelho, como o presidente da palavra falada faz muitas vezes. Ele é um presidente conservador. É difícil você achar no cardápio do presidente da palavra escrita algum grande absurdo. Ok, tem aquela decisão dele de acabar com os radares móveis, né? Que seguia por uma lógica discutível, né? A lógica dele é de que os radares móveis alimentam a indústria da multa. É verdade se as pessoas andarem acima da velocidade que está na placa. Se elas andarem na velocidade que indica a placa, vai fazer a indústria da multa ser a indústria de faturamento zero. Então não tem uma indústria da multa. Vai ter a desindustrialização da indústria da multa, né? As multas só pegam quem ultrapassa o limite estabelecido. Se as pessoas pisarem até o limite, não vai ter problema nenhum. Enfim, o erro não é a existência do radar, mas a existência de infrator, né? Então, se o infrator deixar de ser infrator, acaba a indústria da multa. Natural. O presidente da palavra escrita, ele apoia a reforma da Previdência, ele defende a privatização, ele é contra a CPMF, o que é ótimo. Ele é o presidente que não escorrega nas letras do jeito que escorrega nas palavras. Então, o presidente da palavra falada disse que se dependesse dele, ele fecharia a Ancine, por exemplo, que cuida do cinema, né? Mas o presidente da palavra escrita nem pensa em fazer isso, até porque não pode. Ele não tem alçada para fazer isso. O presidente da palavra falada, ele queria um nome para a Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. O presidente da palavra escrita aceitou um outro nome, não o nome que ele defendia. Então essa existência desses dois presidentes, o que fala e o que assina, não é novo. Mas a gente já teve presidente que assinava coisas estranhas. Por exemplo, a gente teve um presidente muito cuidadoso com as palavras. Talvez o mais cuidadoso, ou dos mais cuidadosos, foi o presidente Sarney. Mas ele assinou um decreto, uma medida congelando a economia. O que a gente prefere? A gente já teve um presidente cerimonioso
mas que confiscou a poupança. A gente já teve presidente proibindo a briga de galo e o uso de biquíni na praia, Jânio Quadros. A gente já teve presidente, todo cuidadoso, que decidiu que era hora de voltar o Fusca e os carros, né? Então, a gente tem exemplos dessa diferença entre esses dois Bolsonaros. O Bolsonaro da palavra falada, por exemplo, queria transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. O presidente da palavra escrita até agora não assinou nada nesse sentido. Eu acho que não vai assinar tão cedo. O presidente da palavra falada fazia 1000 restrições à China. O presidente da palavra escrita até agora não se meteu na briga entre Estados Unidos e China. Ficou quietinho, até porque nós vamos vender mais soja para a China por causa dessa briga, né? O presidente da palavra falada, quando era candidato, falava em sair do Mercosul, sair da ONU e do Acordo de Paris. Pois ele vai falar na ONU daqui a pouco, em setembro. Acordo de Paris já avisou que não sai e Mercosul vamos ver no que vai dar, né? Porque ele já disse que, se for o caso, ele sai, conforme o novo presidente da Argentina, etc. Mas o novo presidente já avisou que pode ficar tranquilo que ele não vai fechar a economia e tal. Então vamos ver se ele vai ou não deixar o bloco. Mas tem um exemplo acabado do presidente que fala e do presidente que escreve, que é o caso da indicação do filho dele, Eduardo Bolsonaro. O presidente falado anunciou o filho, mandou um pedido para os Estados Unidos, que já autorizou a escolha do filho. Mas cadê o encaminhamento da indicação? Cadê o papel? Não veio. Significa que ele desistiu? Não. Ele falou para o filho assim, vai lá, bichão, e se viabiliza. Vai lá e constrói a sua vitória. A hora que você construir a sua vitória, eu mando a medida. Então olha só como o destemido pode ser conservador também. Como o homem dos rompantes pode ser um sujeito extremamente cauteloso para não tomar uma invertida do Senado brasileiro. Então ele mandou a ideia, soltou a ideia no ar e soltou o filho no Senado. E o filho está lá, conversa daqui, conversa dali, conversa daqui, conversa dali. Está inseguro ainda. A hora que ele se sentir seguro, ele avisa o pai. Pai, estou seguro, pode soltar. Aí o pai solta. Então a gente vê que a ousadia do presidente que fala tem por trás um cauteloso gestor, digamos assim, de não mandar uma medida para não tomar uma invertida. Qual foi o grande toco que ele levou do Congresso até agora? Coisas muito laterais. O decreto das armas, a medida para modificar os conselhos, a composição dos conselhos que ele fez por decreto, algo que deveria ser feito por lei, mas não é nada na essência, né? Não teve nada que aconteceu que se possa dizer, por exemplo, a reforma da Previdência, ele perdeu a reforma da Previdência. Então, a gente vê que tem um personagem ousado na relação com a sociedade, ousado, muito ousado, talvez dos mais ousados que a gente já conheceu. Fala. E tem um outro cara por trás que governa junto com ele, que é ele mesmo, só que bem mais contido. E por que é importante a gente prestar atenção nessa diferença? Porque se a gente fica só olhando o presidente elétrico das declarações, a gente tira um tipo de conclusão a respeito do governo dele. Se a gente olhar para os atos que ele toma, a gente tira outra conclusão sobre o governo dele. Digamos que a gente não ouvisse o que ele fala, digamos que a gente só lesse o Diário Oficial, digamos que a gente não ligasse rádio, televisão, nada, a gente ficasse num universo, ou num lugar todo fechado, e o nosso único ponto de contato fosse alguém que uma vez por dia colocasse debaixo da porta o Diário Oficial. A gente não teria essa sensação de eletricidade e teria este outro presidente, que é o presidente dos atos normativos. Deixar de olhar essa diferença pode ser um erro. Olhar só para o presidente que fala é sem dúvida um erro. Olhar só para o presidente que escreve é sem dúvida um erro também. Mas é importante que a gente olhe as duas coisas. Não existe só o Bolsonaro, uhul é nós. Tem um outro presidente que na hora que ele pega aquela caneta Bic dele, ele não assinou até agora nenhum ato enlouquecido, ou pelo menos tão ousado quanto as declarações que ele já deu. Então as promessas, as ideias que ele defende, etc., na hora da caneta, aquela mega estrutura chega junto. O sujeito da Casa Civil, os conselheiros, etc., não controlam o que ele fala. Já deu para perceber que ninguém controla o que ele fala.
Mas os atos dele, se por interferência de alguém ou se porque ele liga um outro personagem acima dele, o fato é que difícil você ver no Diário Oficial alguma loucura dessas que vai parar, sei lá, vira motivo de piada. O Fundo Amazônico, ele deu uma declaração, foi obra do presidente que fala. E aí a Alemanha e a Noruega tiraram o dinheiro, mas eles é que escreveram. Os atos foram deles, em função de coisas que ele falou. Mas o presidente do Diário Oficial é um outro personagem. Eu acho que é importante a gente perceber isso e começar a analisar. Não que isso seja bom, não que isso seja ruim, mas o fato de existir uma diferença não é um homem que governa um país. É um presidente. E o presidente que governa o país não é o presidente que fala apenas. Esse presidente que fala dá exemplos, eletrifica, anima seus admiradores, irrita seus detratores, seus inimigos, seus adversários, mas tem um presidente ali assinando os atos e talvez pensando 2 vezes antes de colocar as coisas no Diário Oficial.